Você já parou para pensar como a administração pública direciona e influencia a sua vida? Pois é, pessoal, muito bem-vindos a mais um Pomodoro Podcast, Direito Administrativo e Gestão Pública de uma forma descontraída. Hoje, mestre Bradson, faça as honras que é em dose dupla. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do nosso amigo Levi, por questões pessoais, mas, em contrapartida, temos convidados em dose dupla, dois craques do direito administrativo, do controle externo. Então, temos a honra de contar aqui com dois queridos amigos, o professor Ismar Viana, que é ex-presidente da Associação Nacional do Tribunal de Contas, auditor do controle externo de Sergipe, doutorando em Direito pela Universidade PUC de São Paulo, autor de vários livros, um craque do assunto, e também a querida Thaísse Craveiros, falei o nome certo, né? Craveiro. E Thaísse. Falou perfeito. Atual presidente da Associação Nacional de Auditores de Controle Externo, auditora do TCE do Ceará, formada em contabilidade, com mestrado em políticas públicas e planejamento. É um grande prazer tê-los aqui, minha amiga Thaísse. Muito obrigada. Eu que fico extremamente honrada de estar aqui neste Pomodoro. Queria dizer de antemão que eu sou um adepto da técnica Pomodoro, com essa mente acelerada, né? São as estratégias que a gente adota para conseguir produzir. Então, parabéns pela iniciativa e muitíssimo obrigada pelo convite. Esperamos que esse papo aqui flua bem em torno dos nossos temas de hoje. Meu amigo Ismar. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que discutir temáticas importantes numa linguagem leve, numa interação, acho que contribui para que os gestores entendam o sentido e alcance do que é ser gestor público. Mas, Bradson, eu queria só fazer um adendozinho. Não à toa você foi aceito em Harvard, viu? Porque tem uma memória visual dessa daqui, que passou a vista aqui no currículo de vocês dois e não é fácil. Não, mas eles são amigos queridos, tem que saber isso de cor mesmo. E que mudança a gente teve, né? Sai Levi, entra os dois, Thaísse no lugar que era de Levi, muito melhor. Oh, meu Deus. A gente vai lhe convidar para substituí-la permanentemente, viu? Levi, não escute isso não, viu? Pessoal, hoje aproveitar a presença de vocês aqui para discutir dois temas que são bastante relevantes na administração pública. O primeiro, planejamento e governança, e o outro é o direito administrativo sancionador. Espero que a gente desenvolva aqui um bate-papo para esclarecer. Como o Bradson sempre diz no começo, nós temos um público voltado ao gestor, que está à frente lá da gestão pública, dos municípios, das secretarias, que estão começando a tomar pé de como realmente funciona do direito administrativo à gestão. Mestre Bradson. Aí a gente queria saber um pouco de vocês. A gente tem duas pautas diferentes, mas como a gente conversou, elas se conciliam, se interligam de modo claro. E aí, começamos por onde? Direito administrativo sancionador, planejamento e governança? Acho que nós vamos começar por planejamento, porque depois a gente sanciona, né? Exatamente. Se não planejou errado, a gente sanciona. Essa é a consequência lógica, Thaís. Se não começar por um planejamento bem feito, se não tiver uma estrutura de governança, tem a sanção a posteriori, como é que funciona ou como deve funcionar? É a tendência, né, Bradson, que as decisões imotivadas, né, não pautadas por evidências, aquelas decisões que o gestor simplesmente age como executor, sem definir muito bem onde é que ele está, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, e acaba tomando decisões na rotina e que muitas vezes ele realmente não motiva, não se baseia em nada e culmina com a responsabilização pelo Tribunal de Contas. E a gente sempre conversa que existe essa narrativa, né, essa história, esse termo de apagão das canetas, de paralisia do gestor, de infantilização do gestor, e muitas vezes querendo colocar na conta do controle, porém, por vezes, o que existe é a carência de dados estruturados, de ambiência, de staff para a tomada de decisão do gestor, e ele acaba realmente não decidindo, mas não pelo controle, sim porque ele não passou por esse staff aí de planejamento para tomar uma decisão assertiva e segura, que não vai ensejar posteriormente uma responsabilização. E como eu falei no princípio, eu pedi para exemplificar mais, isso impacta diretamente na vida do cidadão, né? A ausência de planejamento ou o mau planejamento. Impacta diretamente, porque quando você incorpora metodologias de planejamento, necessariamente você vai trabalhar com algum grau de informação
e de motivação e de dados. E o que se vê quando existe a ausência desse planejamento, dessa estratégia de planejamento, são essas decisões aleatórias. Você não sabe de quantos atendimentos médicos você precisa, você não tem um dado sobre medicamentos que são requisitados, são necessários naquele ambiente, né, na atenção primária da saúde, por exemplo. Você não tem noção, às vezes, de quadro de pessoal que você tem necessidade para atuar, vaga em escola. E quando a gente vai para municípios assim menos estruturados, o que a gente mais vê realmente é a carência de dado. Então, o planejamento ele passa por... Quando o gestor ele se propõe a fazer um planejamento para decidir, ele necessariamente vai mapear o que ele vai precisar de dado. E é um processo contínuo, né? Não é numa gestão. Não é num curto prazo. É você criar uma cultura de planejamento para depois ela surtir efeito. Inclusive, temos elementos que vão de uma gestão para outra, né? Um planejamento... Precisam ir. Não, um PPA, um plano plurianual, ele não é definido pelo... Ele não começa e termina na mesma gestão, né? Perfeitamente. Ela tem isso. E vamos lá, Thaís. Médio e longo prazo. Thaís, perdão. Obrigada, Bradson. Thaís, perdão. Médio e longo prazo. Porque hoje a gente tem o gestor público, é aquele... Aliás, não é hoje, não. É de muito tempo. Aquela cultura de que a escola que foi feita lá, o gestor ficou na metade no final da gestão, o outro gestor não vai terminar, né? Mas aí já ia chegar no sancionador. Mas vamos lá, Thaís. O que é que a gente pode explorar mais disso aí? O que é que deve ser feito? O que é que pode ser evitado? Como pode ser evitado? Eu acredito que... Na verdade, não sou eu que acredito, né? A literatura que demonstra que há planejamentos e há resultados que são de médio e longo prazo. Acho que o mestre Bradson aí é um especialista em políticas públicas não é baseadas em evidências, orientadas por evidências. A gente sabe muito bem que o município, sobretudo, né, os entes governamentais, eles resetam a cada gestão quando eles não conseguem manter esse grau de memória e essa atuação pautada em evidências. Então, de descontinuidade de obra é o mínimo, mas, às vezes, de descontinuidade de programas governamentais importantes... Que impactam, às vezes, bem mais. Que impactam muito, mas que não tem sequer dados mapeados sobre qual é o grau de impacto, e aí isso facilita muito, vulnerabiliza muito a continuidade daquele programa. E acaba que nada se consolida como uma política de Estado, né? A gente sempre vê essa rotatividade como se o município fosse sempre... Falo município porque é a realidade que a gente vê mais palpável, né? Como se o município fosse sempre um ente infantil. Ele está começando, ele sempre está começando. Ele não consegue mapear essa memória aí, essa evidência, esse dado de médio prazo para a continuidade de seus programas. E aí cai no que a gente conversou primeiro, né? Eu não consigo sustentar uma decisão motivadamente falando. E aí cai na sindicabilidade, como o mestre Ismar também fala, né? Na responsabilização pelo Ismar, tribunal. O que é que o gestor público, imagina, o secretário do município pequeno, lá do interior, lá de Sergipe, do Ceará, ou daqui da Paraíba, o que é que ele pode fazer para não ser punido pelo Tribunal de Contas? Será que o mero formalismo, eu apenas ter um documento que eu digo que houve planejamento, seja do plano plurianual, será que aquele mero documento é o suficiente para eu dizer que houve planejamento? Como é que o controle externo pode orientar o planejamento dos municípios? Então, mestre Bradson, eu diria que para se executar, eu preciso conhecer a demanda. Então, se eu não planejo, certamente eu não vou ofertar dentro daquilo que aquela municipalidade exige. Então, de início, eu acho que a gente precisa se desapegar um pouco dessa visão de que os tribunais eles são sancionadores. Eu diria que a nossa missão ela não é eminentemente ali sancionadora. Claro que até para que as competências venham a ser cumpridas, até para que consigamos assim estimular o gestor a cumprir a missão dele, a sanção ela se faz necessária. Entretanto, nos tribunais de contas, uma situação dessa em relação à desestruturação orgânica, ela inviabiliza, certo, até um quadro que possa conhecer a realidade, que possa planejar. Então, não por outra razão, eu diria que migramos desse controle estrutural ou desse controle procedimental para o controle estrutural. E aí quem diz claramente é o próprio texto normativo. Eu acho que as legislações de 2018 para cá, elas já sinalizam para uma preocupação em estruturação orgânica. Por quê? De nada adianta um conjunto documental que reflita, certo, no papel, aquilo que a lei exige. Se, de fato, não houver um procurador que integra o quadro efetivo daquele órgão, um contador, enfim. E aí, o que
o que é que trouxe assim a 14133? Olha, a gente tem que virar a página, a gente precisa estruturar corretamente. Então, hoje, se exige para arregimentar quem vai atuar na área de licitações e contratos, que seja preferencialmente assim, um servidor efetivo. Mas com isso está se demonizando o cargo e comissão? Não, é o que Thaís comentou. A cada 4 anos há um reset. Isso inviabiliza conhecer, eu diria que, a própria unidade jurisdicionada. Então, não há um conhecimento prévio para poder planejar. Então, você tendo um quadro mínimo efetivo, isso vai possibilitar um planejamento adequado. Mas, assim, o fato especificamente em relação à sanção. A Lei 13.655 de 2018, que mudou substancialmente a LINDB, ela trouxe um dispositivo e que ele serve como juízo valorativo de conduta. Porque, dizendo isso numa linguagem mais clara, olha, se eventualmente você não dispõe de uma estrutura, certo, capaz de atender aquilo que a sua unidade demanda, você precisa criar condições para estruturar. Então, se eu tenho condições e não estruturo, eu vou realmente me submeter a uma sanção. Ocorre que uma coisa é a irregularidade do ato, outra coisa é a sanção. Se eu estou diante, se eu sou secretário do município, sabe, ingresso na gestão, chego e não encontro um quadro mínimo efetivo, eu tenho que atuar para estruturar aquele órgão. Mas se eventualmente eu pratico um ato por conta dessa falha estrutural, aí o órgão de controle vai ter que ter essa assim, compreensão dos obstáculos e dificuldades enfrentados por aquele gestor. Só que isso não para dizer que o ato praticado por ele é regular. Não é, ele vai permanecer ilegal ou irregular, mas para não sancionar. Por isso que a gente precisa assim, desmistificar essa ideia de que os órgãos são sancionadores logo de início. Não. Se eventualmente diante dessa situação, então eu diria que para o gestor, a primeira cautela que ele deve ter é conhecer a sua estrutura e dotá-la de um corpo de profissionais adequadamente assim, preparados para poder planejar a sua gestão, para poder ofertar realmente serviços. E ainda dentro dessa legislação, essa preocupação com estrutura, ela também veio refletida na Lei de Improbidade Reformada. Se olharmos o primeiro artigo da Lei de Improbidade, ele deixa lá de forma clara, que o sistema de responsabilização por ato de improbidade, ele busca tutelar, ou seja, há uma tutela da probidade na organização do Estado, portanto, na sua estruturação. Então, se eu estruturo corretamente, certamente eu já parto como gestor de boa fé. E onde é que os tribunais de contas entram nisso? Olha, o próprio legislador constituinte, lá no artigo 71.3, ele ofertou ao Tribunal de Contas esse poder-dever, e para toda competência tem esse dever ali a reboque, de fazer o controle da arregimentação de pessoal daquele órgão. Porque os órgãos públicos, eles são formados por pessoas, não são entes fictícios. Então, se eu não me preocupo com a estruturação adequada, esqueça que a gente não vai ter um planejamento assim adequado. Até porque o planejamento, pelo menos por enquanto, não é feito por IA ainda, né? Então, precisaremos, de fato, precisaremos de pessoal qualificado, assim, para tanto. Acho que, como ponto de partida, eu diria que falar sobre o sistema de responsabilização não é tão somente dizer, olha, o Tribunal de Contas ele protege um bem jurídico, ele tem processo, ele tem sanção e ele tem ilícito. Então, em tese aqui, nós teremos um sistema de responsabilização próprio. Ok, até aí tudo bem. Mas como transferir isso do texto normativo para uma efetividade? E aí, dentro do direito sancionador, não devemos mirar tão somente na sanção, em si, numa pedagogia que parte pela uma estruturação orgânica, por um planejamento assim adequado. Então, muito embora o próprio nome indique basicamente para uma sanção, mas o direito sancionador, seja administrativo, seja assim tributário, o que ele quer? Evitar que o ilícito ocorra. Sim. Não é basicamente punir. É evitar a conduta, né? E foi interessante você falar isso, Ismar, porque, para quem não sabe, Ismar já foi secretário de administração de um município grande, o município de Lagarto, em Sergipe. Então, você conhece do outro lado do balcão. E aí, como secretário de administração, a primeira coisa que você acha que deve fazer é fazer esse levantamento de pessoal e de estrutura para começar o planejamento daí. Exato, Bradson. Assim, eu costumo dizer que o público ele é imediatista.
Ninguém bate a porta da União, do governador, enfim, bate a porta da prefeitura em si, para buscar alguma política pública, eu diria que mais assim, concretizada, né? Então, secretário de administração, a procuradoria do município, o controle interno, eles precisam se comunicar e conhecer a realidade estrutural e a partir daí verificar, olha, eu tenho que ter um estudo de dimensionamento de pessoal. Porque a cada 4 anos, assim como eu disse, há esse reset. E aí eu termino reincidindo os contratos temporários, exonerando os cargos de comissão e o quadro de efetivo é muito baixo. E não é assim, algo assim novo para quem nos ouve, que não são raras as vezes em que os municípios eles são geridos por escritório jurídico e escritório de contabilidade. E aí, quando há uma mudança de grupo político, a reboque também vão esses contratos. Então, são novos contratos que surgem sem conhecer a realidade estrutural. Então, até numa casa, né? Se eu não estou preocupado com este estruturante, a casa pode cair. E assim é em relação às municipalidades. Se eu não tenho essa base sólida para poder gerir, certamente aquilo vai ser uma gestão ruim. Então, a base, eu diria, que é esse quadro mínimo de pessoal. Isso aí me parece que até é elementar, né, do ponto de vista de gestão pública. Então, na condição de ser secretário, na época, a gente assim, fez concurso público para a parte de tributos, procuradoria, controle interno, mas é desafiador. Isso porque, muito embora temos mais de 30 anos de Constituição, ainda temos ranços patrimonialistas. Então, todo mundo quer um controlador para chamar de seu, um procurador para chamar de seu. E eu preciso, assim, às vezes eu quero ter um parecer e acho que se eu colocar um procurador efetivo, ele não vai atender aquilo que me satisfaz. Então, só que as legislações, vou dizer, elas vêm no caminho de que se eu tenho um procurador efetivo e ele deu um parecer e eu sigo aquele parecer, há uma deferência a esse parecer. Porque se eu não tenho uma ingerência sobre quem emitiu o parecer, se não é um parecer ad hoc, e eu pratico o ato seguindo aquela orientação, eu não posso ser responsabilizado, salvo se houver realmente um erro grosseiro, um dolo em si. Então, dolo me parece até um pouco estranho, porque assim, se eu seguir assim, um opinamento, exceto se tiver realmente um conluio. Então, quando se estrutura, é bom para o gestor, é bom para a coletividade. Então, o gestor bem intencionado, ele vai naquela linha de que, do próprio Cisne Lima, né? Que administrar não é atividade de quem é senhor de coisa própria, mas gestor de coisa alheia. Então, se eu não quero ser responsabilizado, eu tenho que cumprir a minha missão, e que passa necessariamente por uma adequada estruturação orgânica. Amém. Vamos lá. Thaís, agora voltando aqui. Aproveitando o gancho de Ismar. Thaís, eu falei correto. Falou perfeitamente. É que quem tem nome diferente, como Bradson, Thaís é um nome até comum, Thaís, né? Falou Thaís agora. Não, ele falou certinho. Eu falei rápido. Quando você tá na dúvida, você fala rápido. A gente está acostumado com nomes ele diferentes. Ele está se solidarizando comigo, entendeu? Depois eu vou contar a história do nome. Osmar, Ismar. É. Quais os principais erros que os gestores cometem quanto ao planejamento? Olha, nessa vivência aí que você tem observado. A gente comenta com base na vivência, mas é complicado porque a gente não tem estudo sobre isso para responder com precisão essa pergunta, né? A gente fala em planejamento baseado em dados e evidência, eu vou responder aqui de uma maneira mais ou menos aleatória. Vou cortar essa Pronto, parte. Tá, desculpa. Eu acho que o Ismael é muito feliz quando ele fala que a gente tem que manter pelo menos uma espinha dorsal do que é básico numa estrutura de gestão administrativa, né? E da preocupação desse grau de entrega da gestão para terceiros. Então, a terceirização da gestão mesmo. E a gente, quando toca nesse assunto, não é desmerecendo a prestação de serviço do escritório de contabilidade, ou do escritório de assessoria jurídica, ou da assessoria de licitação, ou da assessoria de RH, enfim, são inúmeras. Quando a gente toca nesse assunto, não é no sentido de questionar a prestação de serviço em si dessas empresas, mas sim se essa contratação ela é a forma mais adequada de uma gestão quando ela quer entregar o que ela precisa entregar. Primeiro, pelo reset a cada 4 anos. Outro fenômeno que a gente vê muito comum, aqui não é no Ceará, não, eu acredito que também não é na Paraíba. É aí, dizem.
é com relação a próprios sistemas de gerenciamento de dados, de contabilidade. No Ceará, a gente tem um fenômeno, assim, eu falo muito claramente, de serem empresas que fornecem esses softwares de dados. E o software pode até ser bom, mas o domínio do banco de dados ele não fica a cargo da própria gestão. Ele fica vulnerável. Quem opera é uma empresa de escritório de contabilidade ou algo que o valha, e o banco de dados em si é gerenciado pela empresa que aluga software. E aí, fica refém ali. Fica absolutamente refém. E a gente chegou a fazer um estudo exploratório em que nem os contratos, assim, não existe uma visão ou uma previsão contratual de que o contratado ele precisa deixar aquele banco de dados, aqueles dados todos que conversem com o sistema que vai suceder para o próprio ente. Então, o que a gente viu muito no estado do Ceará, e teve uma atuação nossa em transição de governo para poder reduzir, é que a galera ia embora, colocava senha em banco de dados, resetava o computador, às vezes levava banco de dados, e o município, quando a gente fala em resetar, é resetar mesmo. O cara começava sem absolutamente nada, só papel. Então, o primeiro erro de planejamento que eu acho, que eu diria, né, que eu apontaria, era o quanto o gestor se coloca em situação de vulnerabilidade em relação aos próprios dados da gestão. E só para dar um exemplo prático da importância do sistema, Bradson, a saúde, né, ela funciona com alimentação de dados. Então, a partir do momento que você perde um mês ali sem alimentar, é um mês que deixa aquela verba de não que o serviço, que ninguém deixe ficar doente, né? Mas aí o cidadão, aí vamos para a prática, lá para a prática. O prejuízo do cidadão mesmo, né, em si. Tá, o município vai deixar de receber verba porque não tinha como acessar o sistema para alimentar naquele momento. O servidor vai deixar de se aposentar. Sim. Diversas situações em que a pessoa vai se aposentar, não tem uma ficha funcional, você não consegue localizar a contribuição. A gente já tem um problema grave relacionado a repasse, né, de gestão para regime próprio de previdência de município. E aí já não tem o repasse, já não tem como comprovar nada. Dá 4 podcasts. Dá 4 podcasts. Mas realmente o prejuízo é diretamente na prestação do serviço público. Então a gente se preocupa bastante com a qualidade do dado. E, na verdade, eu não diria nem qualidade, acho que qualidade já é um segundo patamar, é pelo menos na existência. É pelo menos na existência do dado. Um exemplo interessante é que a gente foi fazer uma determinada inspeção de um município, um prefeito que tinha sido cassado, e conseguiram, enfim, que fosse uma equipe do tribunal lá, porque o município estava numa situação reportada, né, muito grave e tal. E eu participei dessa comissão. E está lá nos relatórios. Então, a gente fala, faz muitos anos isso, fala muito abertamente. Chegou um vereador dizendo que uma determinada pessoa lá tinha pego um carro, tinha colocado documentos da prefeitura e tinha despejado num antigo matadouro municipal. Aí a gente, meu Deus, esses vereadores inventam cada coisa assim para tumultuar da oposição. Você fica cético de acreditar que isso possa realmente acontecer. Mas aí chegou outra pessoa com a mesma conversa. Vai lá no matador. Aí a gente resolveu ir. E a gestão, que tinha assumido, por sinal, que não era do mesmo grupo político, também estava querendo esconder, dar um perdido assim, nessa ida lá nesse antigo matadouro municipal, que era um grande galpão lá no centro da cidade. E quando a gente foi, era verdade. Um monturo de documentos da prefeitura no sol e na chuva, com cupim, com, enfim, no nível de deterioração, de que não é a forma que você trata. E aí, quando você junta isso com a parte documental física e a vulnerabilidade com o sistema, você tem o combo perfeito para você nunca conseguir tomar decisão e garantir um mínimo de responsabilidade na gestão da coisa pública, que parte da informação, né? Parte do dado. Mas você até falou no começo aí da questão de estudos. Eu fiz um estudo aqui com um amigo Everton, auditor. A gente pegou as leis diretrizes orçamentárias do estado da Paraíba, em 2 períodos, 2 anos, para ver, porque a gente, na prática, vê muita similaridade. Só que a gente usa uma mineração de texto para fazer uma comparação objetiva, nada subjetivo. E via que havia uma grande similitude em alguns grupos de municípios. E aí conseguiu separar em 20 grupos, 20 clusters, e aí vamos plotar, vamos ver no mapa como é que fica. Porque, em tese, o planejamento de 2 municípios vizinhos pode ser parecido, né? Tem nada a ver, tudo lá em lugares diferentes. Aí a gente começou a pensar em outras variáveis que poderiam explicar. Talvez o partido fala das preferências, tem nada a ver, o partido não explica. A única variável que explicava era o quê? A assessoria. O escritório de contabilidade. Perfeito. É quem elabora. Ou seja, não tem planejamento. Não tem. A lei de diretrizes orçamentárias é feita pelo escritório de contabilidade
que não leva em conta as peculiaridades do município, é só Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Não leva em conta nenhum dado e nem onde é que se quer chegar. Qual é o objetivo? Acho que foi um começo da conversa pré-podcast, né? Quais são os objetivos da gestão? Quais são as metas? Não tem. É meramente, acaba que vira uma peça para cumprir uma formalidade. Eu preciso encaminhar alguma coisa, o legislativo ali aprova. Você vê até pelo grau de suplementação, às vezes não tem absolutamente nada a ver com o exercício anterior, as leis orçamentárias, nada a ver com o que foi executado. É uma formalidade que se cumpre para dizer que tem, mas que não é um instrumento de planejamento, não se serve, não se presta a isso. E aí, pensando na parte sancionadora, pensando na parte de controle, em geral a gente não tem uma cultura de controlar o processo, né? A gente costuma controlar o resultado. Então, se o resultado for ruim, a gente tem um processo de punição. A gente só olha a forma, em geral, só olha a forma. Então, cumpriu o requisito, tem lá a lei de diretrizes, tem o estudo técnico preliminar, preencher o requisito. Mas a gente não vê se foi bem feito, se seguiu um processo, se eles analisaram dados prévios, ou se foi somente, imagina, os estudos técnicos preliminares como devem estar sendo feitos. Como é que você acha que os municípios podem implementar esses instrumentos de planejamento da licitação e de outras coisas, Ismar? Bradson, eu sou muito apegado a citar a legislação, né? Eu gosto muito e acho que essa transformação do texto normativo em norma, ele vai depender, sempre digo isso, né, de uma linguagem competente. No nosso caso, como órgão de controle, tivemos a Lei 14.129, Thais falou em decisão com base em dados e evidências. Acho que essa própria lei de governança digital ele trouxe essa preocupação de motivação, de controle, de motivação assim do ato. O órgão de controle, muito embora tenha um plexo de poderes, um plexo de competências, mas tem também limitações, certo? E aí, para o direito administrativo, a gente tem a própria presunção de veracidade dos atos, de legitimidade assim dos atos. O que efetivamente é dito ao tribunal, partes do pressuposto, e o que foi colocado, partes de dados e evidências. Ou seja, o que está ali refletido para nós, nesse olhar inicial, é o que de fato existiu. Então, é difícil um órgão de controle que é vocacionado tão somente a fazer esse controle de formalidade, certo? Ele alcançar ao que intencionou alcançar, né, o próprio texto normativo ali. Então, o que é que eu quero assim dizer com isso? Se o tribunal não tem um planejamento adequado para fazer o controle concomitante, e aí eu já parto para o primeiro desafio nosso, a gente explorar instrumentos de fiscalização como o acompanhamento. Esse acompanhamento de atos, ele vai permitir que eventuais discrepâncias, eventuais atos de gestão que não reflitam a realidade, ele possa ser descortinado ali a tempo, antes de gerar um dano à coletividade. Por quê? Fechado o processo licitatório, assinado o contrato e execução daquele contrato, qualquer ação do órgão controlador pode ser até mais lesiva do que a permanência daquele ato em curso. Então, não foi sem razão que a própria Lei 14.133, ela traz lá, em seu texto normativo, 148 e 149, a preservação desses atos legais. Claro que o gestor, o executor do contrato, eu diria que o dono do contrato vai ter o direito à indenização, não à remuneração, certo? Mas, assim, se assim um tribunal, volto a dizer, ele foca o seu olhar, basicamente, nesse controle concomitante, a gente vai induzir, eu diria que a boa gestão pública, ou seja, a prática de atos que reflitam a realidade daquela unidade jurisdicionada. Aqui o exemplo que Thais trouxe em relação ao agora que eu Sistemas. esqueci, sim, por sistemas em si. Dados, assim, transformar dados em informações não é assim uma tarefa fácil, certo? Então, esse exemplo do escritório que ele faz a gestão para 5 ou 6, sei lá, unidades jurisdicionadas. Eu não tenho nenhum corpo mínimo, certo? Primeiro, ele faz um planejamento com base dentro de um escritório, sem conhecer aquela realidade. Então, o tribunal,
em regra, ele vai fazer o controle da legalidade do contrato desse escritório de assessoria, mas não vai levar em conta o serviço que foi executado por esse escritório. Digamos que nessa hipótese fática aqui, o escritório que fosse elaborar realmente o planejamento, ele fosse conhecer a demanda e planejasse de acordo com a demanda, ótimo, eu teria uma qualidade no contrato prestado. Então, seria uma consultoria, né, para a elaboração. Então, e não a elaboração em si. A elaboração em si. Então, assim, o foco nosso, eu diria que a gente tem que migrar desse controle eminentemente posterior para o controle concomitante. Mas aí a gente não pode também errar na mão e querer fazer o controle prévio. Porque, assim... substituir a vontade do gestor, certo? Então, as causas, as críticas que deram ensejo, por exemplo, Marcos, a Lei 13.655, né, que foi a lei que se modificou substancialmente a LINDB, são críticas relacionadas a risco de infantilização de gestão pública. Eu trago isso assim como exemplo, né? Então, a LINDB, ela trouxe lá no seu artigo 26, ela sinalizou para uma cláusula geral de consensualismo. E aí os tribunais, eles editam os seus instrumentos típicos de consensualismo. Um deles, a mesa técnica. Ora, o que deu ensejo à LINDB foi essa crítica de que o órgão controlador coloca o gestor na condição de um infantil e quer o tempo todo tutelar a prática do ato. Aí o tribunal institui um instrumento de consensualismo para exatamente reforçar essa crítica, porque ele chama o gestor para dialogar em um ato que ainda está em curso. Então, o controle concomitante não é um controle prévio. Não é sem razão que os instrumentos de acompanhamento, eles buscam, de alguma forma, ter essa deferência ao ato de gestão. Até as diligências, elas têm um risco diferenciado, para não atrapalhar aquele que está na condição de gestor. Então, assim, precisamos, diria que, amadurecer, falava antes aqui, talvez termos uma empatia controladora e conhecermos o nosso papel. Acho que cada um conhecendo o seu papel, dentro de uma estrutura de Estado, a coisa vai fluir. Então, se nós temos, eu diria que, uma independência de função, temos uma independência orgânica e temos uma independência de sistema de responsabilização, precisamos fazer bom uso disso, né, para que não incorramos em uma eventual cogestão. Você ouviram o alarme aí? É o sinal do podcast, porque apesar da gente ter o Pomodoro de verdade, só que a gente comprou quase como se fosse uma licitação menor preço, o negócio que meio quebrou, a gente deixa aqui só ele é de... ornamental. Só ornamental. Mas ele não funciona muito bem. Não teve ATP, não. O problema foi que selecionou pelo menor preço e... Mas enfim, esse é o momento que temos para falar de bebê reborn. Ah, tá, entendi. Tá ótimo. Para falar de quê, mestre Pratos? Então, a ideia é conversar sobre temas não necessariamente correlacionados ao que a gente vem discutindo, é um momento de relaxar um pouco, de falar de futebol, de nomes, do que quiser. Tá, isso aí tem time de futebol lá no Ceará, não? Né? Tem dois. Não, tô perguntando se ela tem. Tem o Lion, que levou 5 gols ontem. Do Mengão. Não, Não é um bom tema. Vamos... Melhor falar do bebê reborn. Embora seja flamenguista, acho que não fui feliz. E o Flamengo ganhou também ontem, não foi? Foi ontem? Foi. Sou péssimo. Sou péssimo de futebol. 5-0. Não precisa nem dizer que ele não acompanha. Não, 0. E tacou o dedo na ferida sem querer. O pessoal queria registrar aqui a presença do mestre Gominho também, que está nos acompanhando aqui. Sim, presidente da ANTC antes de Ismar. Então, Gominho deu uma enorme contribuição. Eu diria que assim, Gominho peregrinou esse país todo. E a gente assim, tem muita... Gominho, não crie mais áudio, pelo amor de Deus, que a gente não quer mais problema. E aí Gominho, ele assim, rodou de norte a sul e aproveitando a imagem de Gominho, ele veio aqui só fazer inveja, né? Ele tá com a granja, tá criando os bichinhos dele. E a gente... Um sítio maravilhoso, que ele não nos convida, né? Ele se aposentou, coisa que a gente nossa geração não vai conseguir se aposentar. E ele fez o seguinte, ele teve um monte de filho postiço Brasil afora, tem um monte de auditor que considera ele pai postiço. Se tua esposa não, ela já sabe. Ele adotou um monte de auditor como filho, aí agora ele tá querendo se aposentar, e não são bebê reborn, né? São tudo vivo, que demandam a ele, já quer repassar aí a paternidade para a NTC.
Não, mas esse negócio... Auditor Reborn. Esse negócio... vai aparecer. Esse negócio do Não, Reborn... já tem, na verdade. Né? Auditor Reborn? O Autor Reborn, né? Não, a gente aqui tira um. É aquele assim que quer entrar sem concurso público. Sim. Parece o cara auditor, é, mas não é. é. Mas não é, né? É como o Bebê Temos. Reborn. Bebê Reborn. Já tá exatamente. usando? Tu usou, Brato, o teu bebê reborn para bater o imposto de renda? Não, ainda não Só o consegui, Pets. não. É. Só. Só os 3 filhotes. Se for possível assim abater, eu vou criar 2. Não, aí é fácil. Aí Eu tenho uma neta, eu coloquei no meu. É. Será que o gestor vai ser responsabilizado se der um atendimento no posto de saúde a um Tem- bebê Tem reborn? que fazer o planejamento agora com base no crescimento dos bebês Da reborn, população. Né? No crescimento. É um negócio muito louco isso aí. Não, como a gente estava conversando no almoço, pelo amor de Deus. É uma histeria coletiva ficar falando É. dessas coisas. Eu acho que é um boneco. E não sei, eu acho aquele boneco feio que só bexiga. Tudo bem que bebê. Ei, fala da minha netinha, é bonitinha. Bebê não é Eu acho, as pessoas têm, tudo cara do joelho, mas. as pessoas têm o direito de, né? Mas tem uma fuga da Sim. realidade. Exato. A gente tá com... Só que o preocupante, eu acho que é quando vira esse grau de, Sim, né? De Quando você quer- excesso. Normalizar como se fosse... trazer isso como se fosse algo do dia a dia. E, preocupante quando a gente começa a discutir sobre isso. Exato, pois é. exatamente. Quando é objeto de Quando tem- atenção, né? exato, Quando tem Atenção. vereador que vai fazer projeto de lei para evitar que leve um bebê reborn na unidade de saúde pública, eu digo, pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Né? Exatamente. Que ponto chegamos? É, muito embora eu vi que o prefeito do Rio vetou algo relacionado ao Mas- bebê reborn. Né? Eu vi assim, eu nem sei o que era ali. Quer levar, leve, só não vai ser atendido. Levar, exatamente. Quer punir quem leva? Eu digo, não, encaminhe para o psiquiatra, né? Exatamente. Resolva. Não... Não tem motivo para tanto, não. Mas é complicado. Mas vamos falar de IA, né? Que tá... Quem disse que a gestão pública não vai ser gerida por IA? Acho que já é, em Agora boa vai ter parte. que ter um- Olha, eu acho que E se modesta for, parte, É se melhor for, do... é muito mais... Oxi, mais muito competente. melhor. Eu acho que é muito melhor do que o médio. Vou até além. Eu prefiro hoje em dia, se for num posto de saúde, ser atendido por um médico aleatório, um médico médio, eu acho que uma boa ferramenta de IA é melhor do que um formado médio. Será? Sério. Eu tenho Ele tem dificuldade muito- com ele essa tem muito mais afirmação. A gente Ele vai tem sofrer muito mais cancelamento, não, informação. Braço? Talvez. Para cortar essa parte, né? Vamos cortar. Tirar do... Mas Um eu acho minuto que, dessa gravação, a gente vai fazer esse corte. em média, a IA é melhor do que uma pessoa média, para qualquer profissão. Agora eu acredito que tem que ter o profissional para dar o crivo, Sim, né? claro. Não, da eu tô falando profissionalmente. alucinação, Imagina, É a OTA. na área jurídica mesmo, OTA. ou na área de contabilidade. Você vai, um jurista médio, um advogado médio. Você pega no Brasil, tem milhões de advogados. Pega um advogado médio, ele tem menos informação, muito menos informação, e a capacidade de processar a informação dele é baixa. Eu prefiro pesquisar no chat GPT do que perguntar. É verdade. Eu acho o chat GPT um ótimo... Eu digo lá no Ceará, a gente diz um ótimo estagiário, né? Que a gente pega um monte de planilha tal, me diga tal coisa, traga dados de tal coisa. O problema é que o estagiário começa a crescer, né? Daqui a pouco... Porque assim, é muito complicado assim, você conseguir transformar dado em informação sem ter um conhecimento para transformar aquele dado, né? Exato. A IA, ela trabalha com os dados que tem, né? Exatamente. E está sendo alimentada cada vez mais. E hoje, assim, há muitos profissionais que querem se ingressar no mercado de trabalho, mas com conhecimento raso, Sim. certo? Então, por quê? As graduações realmente não se exploram aquilo que é necessário para você poder desempenhar uma profissão, certo? E muita gente parte de uma compreensão equivocada de que o diploma em si já vai credenciar você a ingressar no mercado de trabalho. Então, acabou que muitos assim, profissionais não compreenderam que o diploma, na verdade, ele vai basicamente assim abrir a porta. Depende de você atuar para que você esteja dentro do mercado de trabalho. Então, abrir a porta e permanecer dentro do mercado de trabalho depende muito mais do profissional do que do curso que ele fez, Exato, basicamente. Porque... Eu só tenho dúvida como é que vai ser a incorporação da IA nas rotinas da administração pública de uma maneira geral. A gente já tem desafios antigos que a gente não superou e agora chegando esses novos desafios, né, da gente E realmente não tem como negar a revolução Não que tem tem. sido, né? E aí, que vai acho que ser. um excelente tema até para a gente fazer a transição de volta do momento Pomodoro para a realidade. Como é que a gente faz a governança hoje em dia com a IA? Ela, sem dúvida, pode ser uma grande parceira na estrutura de governança, em você planejar os fluxos, planejar os processos.
E como é que seria uma boa forma de utilizá-la? Eu Thaís? também entendo que ela seria uma boa aliada para desenhar fluxo, para pensar em mecanismos para o gestor, mas a gente tem uns desafios aí de como é que a gente vai colocar isso para funcionar na prática. Quem vai ser o responsável por isso? Como é que a gente vai lidar com dado pessoal? A gente teve essa discussão recentemente nos tribunais. O CNJ tem regulamentado, né, o uso de IA para processo. A gente, nos tribunais de contas, ainda tem um caminho a percorrer. Imagina na gestão. Como é que vai ser esse fluxo de dado pessoal na IA? O que a gente está ensinando para a IA generativa de dado pessoal das pessoas? Qual o limite da utilização da IA? Ela pode ficar só nessa parte de procedimento? Ou ela pode ter os seus dados médicos, os seus dados... Em que medida de dado pessoal? E o que ela vai fazer com aquilo na sua inteligência generativa? O que ela está aprendendo sobre você, ou sobre determinado gestor? Eu não sei, são indagações. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, porque, como vocês já viram, eu sou bastante analógica. O chat GPT. O meu chat GPT aqui, ó, meus prompts. Mas que eu concordo que não existe... não tem como o homem entrar na queda de braço com a máquina. Ele não vai ganhar. A IA, ela chegou para ficar. Não vai ter volta. Então, como é que a gente vai usar isso a nosso favor? E quem vai dominar essa informação da IA? Exatamente. Né? É complicado, faz medo pensar. Faz medo pensar. Se parar para pensar. Mas, por outro lado, assim, como o Thaís falou, é um movimento inevitável. Então, por exemplo, me parece muito mais lógico a gente regulamentar para um tribunal de contas ou para os tribunais de contas se utilizarem de um modo planejado. Seguro. Porque uma coisa é, se eu faço o Tribunal de Contas X, contrata, faz uma API do ChatGPT, consegue usar o motor, o processador do ChatGPT de modo fechado. E aí as informações ficam lá restritas, não saem. Isso melhora em termos de resposta, porque ele alucina menos. As informações que eu alimento ele ficam restritas na máquina, eles não vão para a nuvem. Se a gente não regulamenta, as pessoas vão continuar usando, porque todo mundo usa. Exato. Só que aí a gente usa o modelo aberto, usa o ChatGPT, usa o GMD aberto. Mistura tudo. E aí, quando eu alimento, se eu for fazer um parecer num processo de aposentadoria e pegar esse processo e fizer o upload, vai para a nuvem todas as informações pessoais do aposentando. Então, aí é muito mais complicado. Então, acho que concordo que existem todos os problemas, mas se a gente encarar de modo sério e tentar usar da melhor forma possível, talvez a gente consiga minimizar esses riscos. Porque vieram para ficar, né? Vieram para ficar. Vieram para ficar. Agora a gente vai ter que se adaptar ao como utilizar, né? Apenas isso. Não, sem dúvida, ele sendo utilizado da melhor forma, ele otimiza muito qualquer trabalho, né? Você sabendo utilizar, ele dá uma otimizada. Agora é o risco que a gente... Hoje a gente já sofre com os algoritmos, né? Escuta aqui, a gente está falando de bebê reborn, daqui a pouco vai ter um monte de propaganda aqui vendendo bebê reborn aqui no celular. E falando assim... Imagine o que tem por trás das IA. E falando que facilita, Ismar estava comentando que ele talvez seja um dos poucos do Brasil, da área jurídica, que lê todas as peças. Você disse que lia todos os recursos, né? Todas as páginas. As páginas. Porque 50 páginas, 80 ele lê. Todo mundo pega uma petição de 20 páginas, o cara vai só no final só para saber o que quer. E aí eu ia lhe perguntar, Ismar, em geral a gente tolera muito mais o erro das pessoas do que um erro da máquina. Porque eu não uso inteligência artificial porque ela pode errar. Ela pode errar, mas as pessoas também erram. Claro. E as pessoas, como a gente estava comentando, as pessoas erram porque as pessoas nem leem. E a máquina, ela vai ler, vai processar e pode cometer erros. E aí, o que você acha? Como é que poderia ser feito essa adequação dos dois mundos, assim, do erro do ser humano, o erro da máquina, esses grandes conjuntos de informação? Só complementando, e do errar por errar e do querer errar. Sim, perfeito. Na verdade, assim, só erra quem produz, né? Então, isso aí a gente precisa... É como o pênalti, né? Só erra quem bate. Só erra quem bate. Então, assim, vendo aqui até o texto, né? A administração pública descontraída. Eu acho que a IA, ela talvez consiga resolver hoje o nosso maior problema, certo? Eu sou muito assim audacioso em falar isso no campo da administração pública, que é o abuso de poder, certo? Não tanto por excesso, mas mais por desvio de poder, certo? Então, os órgãos de controle, eles tendem a usar talvez bem essa ferramenta para conter os desvios de poder. Claro, aquilo que for realmente gritante. Porque assim, eu vou pegar, sei lá, lançar lá dentro de uma programação, um artigo
sei lá, 48 da lei 14.133, que fala do abuso, do desvio de poder nas terceirizações. Ela vai entregar, porque ela vai fazer o cruzamento de dados, vínculo de parentesco e vai entregar, certo? Mas como ela vai, esse ferramental, ele vai contribuir para evitar uma responsabilização inadequada. Porque a responsabilização, quer queira, quer não, assim, muito embora o TCU ele tenha uma linha resistente a aplicar o artigo 28 da LINDB, que fala de dolo ou erro grosseiro à imputação de débito, mas assim, a regra é, a administração pública ela vai usar esse elemento volitivo, esse querer, certo? E não é tão somente a voluntariedade, certo? Porque o que é o dolo? É o querer, é o ter a consciência de que é errado e praticar o ato. Beleza. Mas no âmbito do controle externo, como é que eu vou identificar, enquanto agente controlador, esse elemento volitivo do agente, se os instrumentos de persecução, de investigação, são mais a partir de uma análise documental? É difícil, é difícil. Então, a própria máquina, se eu for usar o ferramental para identificar, basicamente, um erro grosseiro ou um dolo, ela vai partir do que está dentro do texto normativo. Só que isso não é suficiente nem hoje. Porque o fato de você transgredir o texto normativo, ou seja, o texto normativo diz, esse copo tem que ir para cá. Se ele for para cá, ou seja, há uma prescrição de conduta de que ele não deve ir para cá. Então, em tese, há um ilícito. Agora, esse caminho diverso do que o texto diz é passível de responsabilização, sanção? Isso vai depender de uma análise valorativa de conduta do agente. De caso concreto, né? Então, não só do caso concreto em si, porque assim, se eu for pegar assim, como assim o TCU faz, tá, tem lá, erro grosseiro designar um fiscal de contrato que não obedece ao artigo 117. É em qualquer situação que isso é erro grosseiro? Não, porque o erro grosseiro não é em tese. Então, se eu for aplicar a todos os casos concretos dessa hipótese fática aqui, aquilo que o TCU... Exatamente. Então, a análise ela é subjetiva. Sim. A título de exemplo, a gente falando sobre precarização de administração pública. Deixa eu colocar ali na fogueira. A auditoria faz análise subjetiva? Deve fazer. Eu vou dizer por quê. A gente precisa sim compreender que o modelo de auditoria do setor público ele é vocacionado a identificar uma irregularidade e determinar uma correção. Certo? A auditoria privada ela faz isso. E não necessariamente uma sanção. Só que o nosso modelo de auditoria do setor público brasileiro está lá no artigo 71, e seguintes, ele deu o poder de auditar, de inspecionar, que está no artigo 71.4, e deu também o poder de sancionar. Então, o fundamento nosso de validade constitucional é o 71, inciso 8. Está expressamente claro lá. Mas é em toda auditoria que vai ter necessariamente uma responsabilização, sanção, uma responsabilização, reparação? Não. Por quê? A priori, o que se quer é identificar uma irregularidade, e a irregularidade vai ser basicamente o seguinte, olha, chego lá, vejo uma desconformidade, aquilo que para o direito penal seria a tipicidade formal, um descompasso entre o ato praticado por aquele agente e o que disse o normativo. Ótimo, ali eu vou identificar essa irregularidade. Então eu posso de pronto ali, identificada essa irregularidade, determinar que se corrija. Então nessa análise da auditoria, eu vou verificar o seguinte, olha, houve um elevado grau de ofensa ao bem jurídico tutelado por aquela norma, o que aquele texto normativo diz. Vamos trazer um exemplo claro aqui. Eu vou inspecionar um município aqui de João Pessoa. Há uma denúncia de que determinado agente público ele não estava indo desempenhar as suas atividades naquele órgão. Chego lá, o que é que eu vou pegar? Controle de frequência. Mas aí o órgão vai dizer, olha, eu tenho aqui regulamentado e há um controle de produtividade. Ótimo, esse é o critério normativo. Mas, não, o nosso controle aqui é de frequência. Se dentro de um universo de 100 pessoas, uma pessoa faltou 2, 3 dias, eu não vou dizer que isso é uma irregularidade, porque não houve um elevado grau de ofensa ao bem jurídico tutelado por aquela norma. Qual é? Garantir a frequência do órgão em si. Então, eu não posso levar em conta um recorte concreto. Mas digamos que eu pegue 30 ou 40 servidores que não estavam cumprindo aquele... Então, há uma irregularidade. Perfeito. Mas será que esse secretário de Estado ele vai responder por esse erro nesse controle de frequência? Eu vou fazer uma análise valorativa de conduta dele. Se, de fato, houve uma orientação
ano eleitoral. Eu vou dar um exemplo, que isso acontece muito assim em ano Dizem que eleitoral. Eu Não recebi... é aqui. eu Na Suíça outro acontece dia, muito. na Tem Suíça, um aí, município que acontece muito lá em Tubiacanga. vendo assim um Tubiacanga cara... não é do tempo dela, Não, é não. É que tinha uma novela nos anos 80, O Bem Amado, e aí Quebrar o raciocínio. Não, que não quebrou. o prefeito era o município de Tubiacanga, e é bem interessante a forma que o prefeito geria o município. Então, como ele é mais velho, aí ele vem com essas histórias. Da geração Desculpa. dele. Então, quando eu falo que, assim, que o problema é o desvio de poder, isso está muito normalizado dentro da administração pública. Ouvindo uma entrevista de um ex-governador lá do estado, ele disse no programa de rádio, houve lá um grande caso lá no estado, que hoje dos agentes se transformou em senador da República por conta desse caso, só para você ter ideia de quanto a sociedade compreendeu aquilo. Ele exonerou o secretário de Segurança Pública e exonerou o superintendente da Polícia Civil. E ele disse no rádio, eu exonerei por quê? Eu liguei para ele e disse, ele vai sair. Aí o secretário disse, se ele sair, eu saio em conjunto. Então, isso é um exemplo claro de desvio de poder. Só que há desvios de poder que são normalizados, porque o administrador público ele ainda parte daquela compreensão de que o rei é ele, de que ele é senhor de coisa própria, mas não gestor de coisa alheia. Assim, quando eu falo que o desvio de poder ele é hoje o maior problema, é porque é algo que não consegue ser identificado facilmente. Então, o controle formal procedimental, você consegue identificar, é cara crachá. Mas e daí? Será que o elemento evolutivo do agente é fácil de identificar? Exceto numa representação. E esse é o exemplo que eu ia sem trazer, né? A gente recebeu outro dia lá uma denúncia que o prefeito exonerou 110 pessoas. E o cara dizia que houve um rompimento político do então aliado e por conta disso ele fez uma representação. Veja aqui, nessa representação nós startamos ali 3 sistemas. Por quê? Era período eleitoral, então eu vou startar o sistema de responsabilização no controle externo, sistema de responsabilização na improbidade e no eleitoral. Mas por que, Ismar? Olha, ele traz que era um período político. Se ele diz que 110 pessoas foram exoneradas, para o controle externo, essas 110 pessoas não se faziam necessárias naquele órgão. Então, para nós, o que é que precisamos se analisar? Se de fato havia uma necessidade daquele grupo de servidores. Então, o que é que precisa hoje para conter, eu diria que esse câncer na administração pública, que é o abuso de poder? É basicamente uma comunicabilidade entre sistemas. Isso, se você pega hoje diversos autores, a crítica pune-se mal no Brasil porque não há uma comunicação adequada entre os distintos sistemas. Então, precisamos evoluir para a responsabilização a partir disso aí. Não... Eu já estou meio vendo, eu ia dizer, não se tem a comunicação porque não é complicado ou porque não se quer que tenha. Eu acho que a gente tem 2 desafios grandes. Você falou em algum momento aí sobre a gente se conhecer e você colocou uma pergunta-chave agora. E aí, como é que a auditoria analisa esse elemento volitivo, essa análise subjetiva? Aí eu acho que a gente também tem que fazer esse olhar para dentro do controle, né? Como é que a gente está lidando com as nossas determinações, com os trabalhos anteriores? Será que a gente também tem colocado o controle na perspectiva de agregação de valor de uma administração pública que pode evoluir, ou a gente também está fazendo o controle estanque? Eu faço o controle dessa prestação de contas, passou. Esse aqui passou, esse aqui passou. E aí eu gosto muito de um conceito que o professor André Lino, da USP, né? Aliás, agora ele é de Essex. Tá no Reino Unido. Que ele traz, que é o de accountability overload. Ele diz que é um excesso de controle, só que é um controle que não é inteligente, que ele não leva para frente e aí ele gera mais uma sobrecarga para a gestão, que tem que manter uma estrutura para responder os diversos órgãos de controle, que o próprio tribunal, na perspectiva do tribunal, né, o próprio tribunal trabalha estanque entre seus determinados tipos de processo, e isso se potencializa quando você pensa nas outras instituições de controle da administração pública. Então, é outro desafio para o gestor e também é um desafio para o controle externo. E aí eu me lembrei do que a gente teve uma conversa lá recentemente lá no Ceará, que era sobre o quanto a gente viu que tinha um determinado prefeito que tinha, acho que, 16 processos. Ele passou só 4 anos de gestão e ele tinha 16 processos no tribunal. Que Um prefeito reborn tinha muito pouco. pouco. Pois é, muito pouco, né? E que essa forma de o Tribunal de Contas trabalhar também a gente precisaria reavaliar,
inclusive nessa perspectiva de que o gestor não pode se beneficiar da própria torpeza, que ele se beneficia quando ele não se estrutura, e que o tribunal tem que entender que, ainda que aquela irregularidade, né, não seja passível de responsabilização, o tribunal tem que adotar alguma medida para aquilo ali não se repetir. Senão, todo ano, a gente diz... Todo ano é a mesma história. Eu estou há 11 anos trabalhando com o município e eu amo trabalhar com o município. Se me permitirem, trabalhei com o município. São os mesmos. As mesmas erros. E o tribunal fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Mas há um problema nisso. Não sei aqui ou lá no Ceará, mas não há um monitoramento assim adequado. É esse o ponto da reflexão aqui. Eu acho que tem o lado da gestão, que ela precisava usar também as decisões do tribunal como insumo, e tem o lado do próprio tribunal, porque o tribunal é um indutor de prática. Se o próprio tribunal não usa com... Ele seleciona o objeto que ele vai trabalhar, ele trabalha... iniciativa do próprio tribunal, não depende de provocação. Então, o próprio tribunal ele tem que usar o seu produto, né, o seu conhecimento gerado de maneira inteligente, que passa por um monitoramento. Eu não sei como é que é o monitoramento das decisões nesse aqui. aspecto, se o tribunal ele toma uma decisão, faz uma recomendação ou faz uma determinação no acórdão, o prefeito ele não pode dizer que ele não sabia. E aí a gente entra para um aspecto mais objetivo do dolo, que é o agora. Principalmente no dolo consciente, assim, tem como é, a culpa consciente e o dolo eventual. O dolo eventual, certo? Na hora seguinte. Quando o gestor sabe e assume o risco. O risco. Que eu lembro na aula de direito penal, quando o professor foi falar a diferença de dolo eventual para culpa consciente. Esse exemplo eu acho brilhante, que é a diferença entre o foda-se e o fudeu. Exatamente isso. O dolo eventual, você sabe que pode acontecer. Vou dar um tiro ali. Pô, você que pode pegar em Ismar. Foda-se. Se pegar, pegou. Se pegar, pegou. É o dolo eventual. A culpa consciente assim não, eu tenho uma habilidade, eu sei que eu vou acertar o copo, não vai pegar nele. Aí se eu atiro e pega nele, fudeu. Pronto. Aí é culpa, não foi com vontade. Isso para o gestor serve também. Se o tribunal determina que ele deve fazer uma coisa, que deve exonerar os servidores ou reduzir a folha, e ele não faz, ele não pode dizer que não sabia. Perfeitamente. Porque ele tem a informação. Bradson, eu acho que de 10 defesas que a gente pega para fazer análise dentro da fase de instrução, acho que 9 invocam logo a ausência de dolo para afastar a irregularidade. Sim. E a gente sempre diz, olha, o dolo não é, o dolo ou a ausência de dolo não é juízo para valorar realmente a irregularidade ou a ilegalidade do ato. Mas o sentido e alcance de dolo hoje para os distintos sistemas tem gerado uma preocupação muito grande, tanto é que no Supremo hoje a discussão para ser considerado um dano como imprescritível, preciso que aquilo decorra de um ato doloso de improbidade administrativa. Aí, para a legislação eleitoral, para o sistema de responsabilização eleitoral, a irregularidade no controle externo precisa, em tese, configurar um ato doloso de improbidade administrativa. O dolo, ele hoje é condição para o consensualismo, o dolo é condição para a prescrição, o dolo é condição para você ter uma vida política ativa. Então, precisamos definir o dolo. Perfeito. Mas o fato é que o direito administrativo sancionador, ele importa muitos conceitos do direito penal. E assim, alguns autores como Rafael Munhoz, o próprio Heraldo Garcia Vita, o próprio Sandro Desantes, olha, não, há um direito público sancionador. Dolo é dolo, dolo é consciência e vontade. Perfeito. Só que, para o controle externo, não se faz necessária a identificação desse querer psíquico do agente. O que é que eu quero dizer com isso? Para o direito penal, a gente assim aprendeu muito bem, para ser o dolo mesmo, é a teoria final, eu preciso demonstrar que o agente queria alcançar um resultado ilícito. Para o controle externo, se eu precisasse disso, confundiria a sanção com uma pena para o direito criminal. Sim. Então, basta para nós que uma coisa é a voluntariedade, outra coisa é a intencionalidade. Para o controle externo, eu preciso a voluntariedade. Ele é agente público, por isso que eu falo que a culpa consciente já satisfaz aqui para a gente. Olha, ele é gestor público e ele sabe os limites dele. Então, a não ser que se demonstre que alguém pegou a caneta e forçou ele a assinar. Aí seria uma coação física irresistível. Eu precisaria excluir, de fato, a conduta como um todo. Então, para o controle externo, que isso fique muito claro.
eu não preciso demonstrar essa intencionalidade do agente para que ele possa ser sancionado. E aí vem a lei de improbidade. Veja assim, que o dolo lá, em muitos dispositivos, há um especial fim de agir, que os autores chamam de dolo específico. E aí, quando surgem as mudanças da lei de improbidade, olha, vai ser difícil responsabilizar alguém por improbidade. Eu diria que não. Se eu tenho um monitoramento adequado, o tribunal determinou, cara, é diferente de uma recomendação. É por isso que, por muitos anos, não, a recomendação do MP não serve para poder demonstrar o dolo, porque é uma recomendação. Só que eu estou tratando de uma competência institucional conferida pela Constituição Federal, por ele determinar. Então, se eu determino, ou eu busco o judiciário para dizer que é uma determinação desarrazoada, ou eu tenho um dever de cumprir. Então, se eu tenho um sistema de monitoramento adequado, eu vou contribuir para a formação do dolo. Então, se eu julgo dentro do ano, se eu julgo tempestivamente, se eu faço um controle concomitante, eu vou dizer, olha, julguei, transitou julgado, ok. Se o gestor praticou, dolo. Inclusive, nesse exemplo, o tribunal chegou para uma Câmara, olha, faça concurso público para controlador. Eles determinou, não cumpriu. Há uma denúncia, e aí, de contratações temporárias para aquele cargo. Em tese, isso aí já foge da seara do controle externo. Ele vai para o campo da improbidade administrativa, que está muito claro lá no artigo 11, inciso 5. Fraudar concurso público. E não é só fraudar o certame, é você deixar de cumprir a determinação do órgão de controle. Então, eu acho que a gente vai conseguir superar essas dificuldades que a lei de improbidade trouxe, exatamente com monitoramentos adequados por parte dos tribunais de contas. Não só para planejamento interno, mas para fins de definir bem o dolo. E você falou, né? Já entra na seara da improbidade. Mas não deixa de ser irregularidade para o controle externo do mesmo modo. Né? Não, claro. É irregularidade qualificada pela improbidade também. Mas só que nesse caso, já houve a determinação para que se corrija, ou seja, já é uma irregularidade. E o descumprimento da deliberação, da determinação é outra irregularidade. É outra irregularidade. Só que assim, já tem que vir pré-constituída na decisão. Descumpriu, a sanção vai ser X. Ou seja, mensagem para o gestor: obedeça. Se tem uma determinação, obedeça. Siga ou discuta. Se você não concorda, discuta judicialmente. Judicialmente e no próprio processo de controle externo. Perfeito. Você vê a resolução 315 do TCU e as próprias normas de auditoria, né, da Intossai, elas preveem esse diálogo com a auditoria para a emissão das possíveis propostas de encaminhamento. A nova lei de licitações também trouxe isso muito claro, né, aquelas que vão causar impacto significativo. A LINDB, né, diz que as consequências práticas e possíveis alternativas, o que o TCU fez? Cara, pois vem dialogar aqui comigo na construção dessas medidas para a gente sair aqui e não ficar... É uma irregularidade. Não é porque ninguém vai ser responsabilizado que a irregularidade deixou de existir. A gente brinca muito lá com o pau de arara. Ninguém foi responsabilizado ou desestruturação do sistema de controle interno. Embora eu não possa responsabilizar ninguém, e aí o tribunal vai fazer o quê? Ok, ninguém vai ser responsabilizado. Próximo ano eu vou apontar de novo. Então, eu acho que o gestor e o controle tem que colocar a roda para girar na construção dessa estruturação. O que o mestre Bradson traz é o seguinte: já houve o trânsito julgado. Então não cabe mais diálogo nenhum no monitoramento. Mas só que como entendeu? a gente está, o público-alvo é o gestor, ele pode, no é momento da não, construção, no momento ele oportuno. Isso antes do julgamento. Quando eu falo em determinação, é determinação pós-julgamento. Mas até pós-julgamento, pegando o exemplo, imagina, tem uma decisão, infelizmente a Câmara Municipal lá foi relapsa e não fez nada, nesse seu exemplo. E aí tem a determinação do Tribunal de Contas para fazer o concurso público. Eles não têm recurso. Eles têm não só que apresentar, transitou em julgado, não, chegar para os conselheiros e explicar, mostrar factualmente que não consegue cumprir a decisão. Eles podem se antecipar à representação, se antecipar à denúncia. É por isso que o instrumento de monitoramento é o instrumento próprio para isso. Eu vou verificar se pós-decisão algum fato superveniente que inviabilizou o cumprimento da decisão. Perfeito. Então, o mesmo órgão julgador, ele pode apreciar esses obstáculos e dificuldades reais apresentados já na fase de... Para a gente seria uma fase de execução. Então, assim, quando eu trago essa determinação, o gestor ele tem essa oportunidade de construir a determinação em conjunto.
Isso a própria Lei 14.133 traz no plano legislativo. A 315 de 2020 já trazia isso lá no artigo 14, que é construção participativa das deliberações. Então, há todo, eu diria que um controle dialógico. E muito impulsionado pela própria LINDB. Então, assim, ele tem a oportunidade, no relatório preliminar, de dialogar. Mesmo depois disso, tem a fase de contraditório de também dialogar. Em sede de decisão, plano de ação, de dialogar. Então, assim, há muitas fases para que haja o diálogo. É por isso que eu digo que o Tribunal de Contas ele é essencialmente consensualizador, ele é dialógico. Então, não faz sentido, mesmo depois de tudo isso, ainda mais oportunidade para fins de diálogo. Então, aí é melhor transformar assim, um tribunal em um órgão de mero pássaro de pano, né? Lá a gente diz assim, ok, a determinação ou a recomendação sem monitoramento, aí eu já estou, beleza. Obrigado. A nossa, acusa o recebimento. Eu ia soltar uma linhazinha e dizer, mas a gente coloca quem para dialogar? O quadro próprio ou o escritório contratado? Mas está acabando nosso tempo aqui, mestre Bradson. Infelizmente. Muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer. Pena que a gente não tem mais tempo, sem dúvida. Nosso amigo Gominho ali já está agoniado. Vocês ainda vão para Recife. Não, já foi demais. Muito obrigado. Muitos temas interessantes para os gestores. A gente só tem que agradecer a vocês. Compartilhar todo esse conhecimento aqui, esse tempo conosco. Eu queria fazer um convite. Se um dos dois quiser ficar substituindo o Levi, vai ser super bem-vindo. Oh, meu Deus. O Levi é insubstituível. E para finalizar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem para os gestores que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir. Como parte do controle, o que é que o gestor deve ouvir? Pode fazer. Eu acho que todos temos que partir de um pressuposto de que nossa função pública é para atender o interesse da sociedade, né? Depois do mestrado em Planejamento e Políticas Públicas e desses trabalhos em campo, você vê que existe uma boa vontade da gestão de acertar, mas que, por vezes, tem outros fatores que impedem essas tomadas de decisões. Então, eu acho que o gestor ele tem que se colocar como um agente de Estado, realmente. Muito embora exista um projeto político subjacente na gestão, a gente tem sempre que se colocar nessa posição de colocar a roda para girar. O nosso papel aqui é entregar o que a gente recebeu, melhor do que a gente recebeu, para as próximas gerações. E eu acho que se todo mundo se imbuir disso, ainda que no pequeno, né, na diferença pequena que eventualmente a gente possa fazer, e a gente vai conseguir minimamente não ficar estagnado. Que eu acho que o maior pesadelo hoje é essa sensação de estagnação na administração pública, que acarreta um dano maior para quem depende mais dela lá na ponta. Vamos ver se a gente deixa de ser o Brasil do futuro, né? Exatamente. Ser o Brasil do presente, chega. pelo menos no pouquinho, né? O futuro nunca chega. Eu diria que compreender, como o Thaís colocou aqui, quem exerce função não exerce em nome próprio, mas em nome alheio. Acho que essa é a compreensão básica. Quando eu disse que o nosso problema é o desvio assim, de poder, eu não estou partindo do pressuposto de que todos desviam, mas é que se há um bom gestor, ele não está preocupado realmente com o controlador, porque não há uma relação de adversariedade, não há uma relação de litigância, e sim de cooperação. Um na condição de gestor e outro na condição de controlador. Perfeito. Mas ambos agem pautados pelo critério normativo. Certo? Então, assim, a base principiológica que é direcionada para o gestor, ela também é direcionada para o controlador. Assim como há gestor que abusa, assim também há controlador que abusa. Então, para ambos é preciso um sistema de responsabilização que consiga identificar essas práticas abusivas. Mecanismos de governança. Então, para mim, assim, é muito claro. Eu acho assim, que compreender que somos assim, passageiros em cargos públicos já é um ponto, já é um salto de qualidade muito grande para superar os desafios, para corrigir parcela significativa dos problemas que enfrentamos hoje na gestão pública. Acho que basicamente seria isso. E quero assim, agradecer muito assim, pelo convite. Estamos sempre assim, à disposição para poder dialogar sobre direito administrativo, sobre temas transversais do controle. Sempre que vierem a João Pessoa, já estão convidados. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ter ouvido e acompanhado mais um episódio do Pomodoro Podcast. E vamos à próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.